Vamos então com as notícias do esporte. Abner Luiz estava no aquecimento ali. Bom dia, Márcio. Bom dia, como é que tá, Abner? Bom dia a você, bom dia a todos em casa. Desde já um final de semana abençoado para todo mundo. Tá acordadão hoje, né, Abner? Sexta-feira, né? Sexta-feira, Sextou, né? Dá irmão. um ânimo, né? Sexta-feira não tem esse negócio, cheguei cansado, não. Tem que dessa, chegar né? inteiro, porque tem o final de semana todo para enfrentar. Maravilha. A gente começa, viu, destacando a principal notícia de ontem, né? Sim, tão esperada notícia, Exatamente. Né? O anúncio do novo técnico do Remo vai ser o paulista Ricardo Catalá, de 41 anos. O treinador esteve recentemente no Mirassol de São Paulo, onde conquistou o título da Série C no ano passado. Está aí a foto dele. O Catalá comandou o time paulista por 84 jogos, com 37 vitórias, 24 empates e 23 derrotas. Aproveitamento de 54%. O treinador era um dos principais nomes na mesa da diretoria azulina para substituir Marcelo Cabo, dispensado pelo clube na última segunda-feira. No currículo, Catalá tem passagens ainda por Operário do Paraná, São Bernardo e Guarani. O novo técnico azulino chega hoje à tarde a Belém e vem junto com o auxiliar técnico Rogério. Agora tu vai me ajudar aí, Abner, nesse nome aí. Rogério, volta lá o nome no TP, volta aí, por favor. Volta aí, por favor. Um passe aí. Rápido, é o Rogério Cunioche, maravilha. Cunioche, pronto. Tá. Tem, além do Rogério, tem um preparador físico Fabrício Pimenta e o analista de desempenho Caio Presoto, só nome diferenciado da equipe. Ou seja, quando vem, traz todo o staff. Mas tu deve me perguntar, e aí, o que você achou dessa... Pois é, o que você achou desses nomes aí? Pelo menos, assim, a gente viu no currículo do novo técnico, né, boas passagens e uma campanha interessante no passado com o Mirassol, né? Errou. Errei? Uma boa passagem no Mirassol. É um técnico de 41 anos de idade. Quando ele nasceu, o Muriqui já estava correndo pelas ladeiras lá do bairro dele. E o que acontece? Ele é um cara estudioso, psicólogo, tá? Poliglota, fala 3 línguas. Ele começa nas categorias de base ali por São Paulo, faz estágios em São Paulo, no Corinthians, foi para a Europa também fazer estágio, e aí foi assumir uma vaga de auxiliar no Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, né? E a partir daí, ele começa a trabalhar assessorando os treinadores, ele chega no futebol profissional, foi treinador de base, chega no futebol profissional, foi mal por onde passou. Porém, quando chega no Mirassol, na temporada passada, na Série C do Campeonato Brasileiro, ele vai muito bem, tá? Leva o Mirassol à Série B, mas depois acaba sendo demitido e aí estava no mercado, estava na pista e vem para o Clube do Remo. Ele é aquele profissional estudioso do futebol, entende, Márcio? Sim. Aquele cara estudioso, teórico, né? Agora ele traz na bagagem um carimbo, que se você for comparar com a realidade do Clube do Remo, ele ainda não treinou uma equipe que na arquibancada tem uma representatividade grande, como é o caso do Clube do Remo. Porque quem vem trabalhar no futebol paraense sabe que vai pegar 2 torcidas que cobram muito, que vão bastante no estádio, e a pressão que existe. Então, ele ainda não trabalhou numa equipe nesse perfil. Mas ele trabalhou no Guarani, onde ele foi um desastre. É verdade, só que não tem uma média de público o Guarani, apesar de ter uma boa torcida do Bugre Campineiro, como nós temos aqui no estado do Pará. Mas vai que ele usa a psicologia na qual ele é formado para, de repente, fazer um trabalho legal nesse elenco do Clube do Remo. Boa sorte a ele, boa sorte ao staff, boa sorte ao Remo e à diretoria que escolheu o Catalá. Bom, e ainda sem o Ricardo Catalá, o Remo decide hoje o título do Parazão contra o Águia. O Leão está em desvantagem e, se não bastasse isso, ainda precisa se esquivar de situações extracampo. Dentro de campo, mais um dia de trabalho para os jogadores. Mas na entrevista, coube a Muriqui negar rumores de que o elenco estaria rachado por conta de reajustes salariais de alguns jogadores. Mentira, né? Eu tomei conhecimento dessa situação por alguns atletas, né, que passaram aqui. Parece ter um rapaz que publicou isso. As pessoas, quando não tem nada para falar, acabam plantando situações que podem atrapalhar dentro de campo. Não tem nenhum tipo de problema entre nós, entre os jogadores. A gente está fechado, compromissado com o clube. O problema é que a gente não tem tido resultado. Quando o resultado não aparece, sempre procuram plantar algumas coisas para poder destabilizar. O dia a dia do Remo no último mês virou terreno fértil para a desconfiança e aborrecimento do torcedor. O time não venceu um jogo em maio. A última vitória foi contra o Cametá, no dia 30 de abril, pela semifinal do estadual.
O Leão perdeu o primeiro jogo da decisão por 1-0 para o Águia, em Marabá. Desde antes da partida, o clube anunciou que a volta seria no Baenão, notícia que não agradou os marabaenses. No início da semana, a diretoria do Azulão entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando a volta da partida para o Mangueirão, alegando a ausência de condições de segurança no estádio do Remo. Isso não cabe a mim decidir, comentar, mas assim, não faz muito sentido, né? Se eles podem jogar no estádio deles, a gente pode jogar no nosso também. Depois da saída de Marcelo Cabo do comando da equipe, os jogadores vão ter a missão de dar uma resposta ao torcedor. O Remo já acumula 5 derrotas seguidas na temporada, mas nada como um jogo decisivo para o time resgatar o bom rendimento que já apresentou neste ano. A gente está motivado, né? Uma final, né? Dentro de casa, a gente sabe da força que a gente tem dentro de casa, a gente sabe que vai ser um jogo difícil pelo resultado que nós tivemos fora no primeiro jogo, mas a gente tem condições de reverter, né? E por se tratar de uma final, jogando dentro de casa, a gente tem tudo para conseguir isso. E o nosso objetivo é conseguir essa vitória para poder afastar de vez essa maré ruim que a gente vem passando. Essas 5 derrotas em sequência. Está confiante de que vai fazer um grande jogo, né? E vai mudar essa sequência com um grande jogo, com uma grande final e, se Deus quiser, ser campeão. Bem, chegamos à final do Campeonato Paraense tão aguardado. O campeonato começou atrasado, termina bem depois do que muitos estaduais. Enquanto outras equipes do futebol brasileiro estão preocupadas somente com o Campeonato Brasileiro e não mais com o estadual, o futebol paraense ainda, essa semana, decidiu o 3º lugar e hoje definitivamente vamos conhecer o campeão. O local do jogo, gente, para não restar mais dúvida, Baenão e não Mangueirão. Vindo para cá ainda teve gente que me perguntou aonde vai ser essa grande decisão. E aí a gente não vai mais falar a respeito de por que no Baenão, por que não foi no Mangueirão, porque ninguém vai assumir nada do que solicitou, do que pediu ou do que afirmou durante a semana. Então pronto, está marcado, é no Baenão, a bola roda. Em relação ao clube do Remo, o Remo vai cheio de desconfiança para dentro de campo. O Remo vai com a desconfiança do torcedor, ele vai com a desconfiança da imprensa, ele vai com a desconfiança de sua diretoria e tem um dia D, né? É aquele que você pode virar a chave, aquele que você pode, a partir dali, passar a viver um bom momento. Como o nosso espetacular Breno disse no seu texto, o mês de maio, que é o mês das noivas, o Remo não casou com ninguém, ou seja, não casou com a vitória. E o torcedor vai para o Baenão hoje motivado, não estava motivado, estava na bronca, porém, há uma pimentinha que a gente pode colocar aqui hoje no Bom Dia Pará, porque ela refletiu isso nos bastidores do Baenão, pelas informações que eu obtive. A solicitação do Águia para mudar de jogo, dizer que o Baenão não tem estrutura para uma grande final, dentre outras coisinhas faladas pelo presidente do Águia, o nosso querido Ferreirinha, em podcast, e o próprio advogado lá, o jurídico do Águia, acabou fazendo com que a torcida do Remo ficasse alvoroçada, não precisou nem a diretoria ou o elenco pedir a participação do torcedor. Isso se reflete quando desde ontem você vai nas bilheterias do Baenão, no sol e na chuva, o torcedor está fazendo fila ali para comprar ingresso. Mas você acaba dando um gasto, né? A virada pode acontecer hoje? Pode. Então você trabalha com os 3 resultados aí, né? O Remo está perdendo o jogo de 1-0, precisa empatar esse jogo e virar. Caso faça só um gol, vai para as penalidades máximas. O Águia também tem total condição de fazer um bom jogo. Já ganhou o rival, no caso o Paysandu, no Mangueirão, virando o resultado também. Então, eu estou curioso, Márcio, para ver essa decisão, para saber o que o Remo é capaz de render no momento desse de pressão. É isso, e quem está na maior expectativa para essa decisão, claro, é o torcedor do Águia. O Azulão busca o título inédito. Torcedor do Águia está em clima de festa. Tudo é reflexo da boa campanha no grupo A1 da Série D e possibilidade de um título inédito do Campeonato Paraense. A campanha que o elenco está fazendo é uma campanha muito boa, então ele entusiasma nós, entusiasma o torcedor. E outra coisa, eles estão acostumando a gente mal, porque a gente está vindo para o estádio já contando com a vitória. Na Feira da Marabá Pioneira, ninguém esconde a expectativa de 2023 ser o ano do Azulão marabaense. Ganhamos o primeiro jogo aqui, 1-0, jogamos pelo empate. Sabemos que não é nada fácil jogar lá dentro, né? Mas a gente vai com tudo e vamos ser campeão paraense. Seu Pernambuco é feirante há 53 anos e o time do coração é o Azulão marabaense. Para desejar sorte aos jogadores, ele fez até poema. Sou poeta do cordel e por isso não me gabo.
moro mesmo em Marabá, não me entalo com o que abro. Sou azulão de Marabá, estou com o águia e não abro. No estádiozinho Oliveira, Matal Sodré vai fazendo os últimos ajustes. Mesmo com a vantagem do empate, o comandante do Águia vai buscar a vitória contra o Remo. A gente sabe que a gente conseguiu um resultado importante, né? 1-0 é claro que a gente lutou bastante para conseguir esse resultado, não dá para se jogar fora, né? Mas a gente sabe da força do Clube do Remo, a força do seu local, seja no Mangueirão, seja no Baenão, a força que tem a torcida, a qualidade que tem o elenco, é claro, temos que frisar isso, é o elenco, eu acho que o mais caro da competição do paraense, mas nós estamos muito focados para que a gente possa ter, dentro desses 90 minutos aí, um bom desempenho e fazer por merecer aí, de repente, esse tão sonhado título. Esta é a terceira vez que o Águia vai para a final do Campeonato Paraense. Oportunidade de mais um time do interior levantar a taça da maior competição estadual. Em 2011, o Independente de Tucuruí levou o título em cima do Paysandu. No ano seguinte, foi a vez do Cametá levantar a taça diante de 30 mil torcedores azulinos no Mangueirão. Vontade não vai faltar em colocar o Águia na galeria de campeões paraense. O professor vai alinhar aí os últimos aprontos aí para a gente poder enfrentar o Remo. Mas eu creio que a gente vai ser um time bem organizado, bem aguerrido, para a gente poder sair campeão de lá de dentro. Reforçando então, Remo e Águia jogam hoje às 8 da noite no Baenão e você pode acompanhar essa decisão em tempo real pelo ge.globo/PA. A expectativa, né, a gente comentou, do Remo, claro, para tentar uma reabilitação na temporada, mas para o Águia também uma grande expectativa final, um título inédito. E o Águia é um time a ser batido, porque ele vem vencendo na Série D do Campeonato Brasileiro, lidera a sua chave. Na D, né? Na Série D. Venceu o Paysandu e passou a final do campeonato, venceu o Remo no primeiro jogo da final, então... Eliminou Goiás, Botafogo da Paraíba... Mas aí já foi um pouquinho mais lá para trás. A gente pode falar isso, a campanha da temporada, ok, não tem o que botar e nem tirar. Esse Mataus aí, técnico do Águia de Marabá, independente do resultado do jogo de hoje, você não perguntou meu voto nem quem está em casa, mas para mim já é o melhor técnico da temporada no Campeonato Paraense desse ano. Talvez o torcedor do Remo, alguém da imprensa, tivesse pensado assim, será que esse técnico do Águia, com todo respeito ao Mataus, jovem, né, também talentoso, tem experiência dentro de casa, como o Ferreira ontem mostrou muito bem aqui no Bom Dia, será que esse cara não merecia uma oportunidade no Remo, na Série C do Campeonato Brasileiro e tal? Mas parece que a prateleira do futebol paraense, o cara tem que chegar de avião, ele não pode vir de ônibus. Se bem que dá para vir de Marabá para Belém de avião. Mas, enfim, cara, o Águia, ele é esse time a ser batido hoje dentro do Baenão. Tem uma formação de jogar simples, porém objetiva. É um Águia que conhece muito bem o adversário e quer fazer essa festa lá em Marabá no sábado. E vamos ficar de olho. Abner, vamos agora com o Paysandu. Paysandu que viaja hoje para o Rio de Janeiro. Os bicolores no domingo enfrentam Volta Redonda pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro. Partida que os bicolores vão tentar somar pontos para se aproximar dos primeiros colocados, claro. O Papão atualmente ocupa a 11ª posição e o zagueiro Rodolfo Filemon conversou ontem com a imprensa. Entre os assuntos, ele falou sobre os objetivos do clube na 3ª divisão. Vamos acompanhar. O primeiro objetivo, a gente tem que ser humilde, que é não cair, conquistar a pontuação para não cair. A segunda é classificar. A gente tem que estar no bolo dos 8. A gente tem que estar ali para se classificar. O Vitória ano passado foi o maior exemplo disso aí. Vai para o quadrangular, aí é a nossa Copa do Mundo, a nossa Série C. Um grande clube que não poderia estar na Série C, já que está, vamos trabalhar firme para voltar para a Série B. Se Deus quiser, uma Série A também. Filemon, você e os últimos 100 jogadores que vieram de fora para jogar no Paysandu dizem a mesma coisa, os técnicos que passam também dizem a mesma coisa. Se for perguntar para a diretoria, vai dizer o mesmo em relação de que o Paysandu não era para estar na Série C. Eu concordo, e concordo também que o futebol paraense, com os dois grandes principalmente, não eram para estar na Série C, no mínimo uma Série B do Campeonato Brasileiro, não tem lastro nem estrutura para disputar uma Série A. Falando do Paysandu, Márcio, quando ele afirma que o primeiro objetivo é não cair, ele claramente não coloca o Paysandu
numa prateleira dessa Série C que diga assim, olha, esse Paysandu aí vai subir. Até porque, se não contratar, Márcio, se não reforçar esse elenco, e está demorando, só o Paulão aí foi anunciado, se fugiu alguém aí, produção me ajude, mas é claro e evidente que o Paysandu está precisando de reforços. Ele ganha em casa na Série C, ganhou a vaga da Copa do Brasil, mas a gente percebe claramente, com todo respeito ao elenco que o Paysandu tem hoje, que quando o time entra em campo e precisa fazer mudanças e o técnico olha para o banco de reservas, ele dá aquele sorriso amarelo. Sabe como é que é o sorriso amarelo, né, Márcio? Sim, sim. Faz aí. Volta aqui a imagem do estúdio para o Abner mostrar como é o sorriso amarelo. Fecha na um aí. O sorriso, assim, o sorriso amarelo... Olha pro banco. O sorriso amarelo é assim, o treinador está aqui, né? Pega lá, aquele jogador não está bem, vou virar só rapidinho de costa. Aí ele vira pro banco, olha os 11, que são 11, né? Hoje em dia, aí foi assim... Entendeu? Tá bem amarelo esse teu sorriso mesmo. Aí fica meio que... Primeiro, no início de temporada, você escala quem está melhor fisicamente. Aí o futebol de hoje, você escala quem não está tão debilitado em cima de vários jogos que são realizados um em cima do outro. E quando você precisa dessa mudança, para fazer uma mudança tática, mas precisa de pelo menos quem iguale tecnicamente quem está em campo, e aí você não tem esse banco adequado. Enfim, o que eu quero dizer é que o Paysandu precisa contratar urgentemente para algumas posições, é apontado isso também pelo torcedor, mas o mercado, infelizmente, ele não te proporciona hoje trazer alguém voando. Vai ser alguém para chegar, para treinar, para se adaptar e depois entrar na equipe. Enquanto isso, o nosso amigo Marquinhos Santos vai se virando nos 30 para fazer o Paysandu melhorar a cada jogo. É isso. E falar em se virar, Abner, sexta-feira é dia de quê? Hoje é um te mexe diferenciado. Chama a vinheta, Márcio. Vamos lá, roda aí. Temos dia fixo do Te Mexe aqui no Bom Dia Pará, na TV Liberal. Todas as sextas-feiras, não é isso? A gente espera a semana toda, vocês mandam os vídeos, essa semana explodiu. Então não são todos que vão lá, mas calma, sexta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. E hoje tem gente notável, tem gente que já apresentou o Bom Dia Pará, inclusive. Maravilha. E tem um dos nossos grandes astros, internamente falando, aqui do estúdio, né? Do nosso querido estúdio. Márcio, por gentileza... Vamos rodar então. Te mexe, vai. Te mexe, Pará! Bora pro play! Vida saudável, te mexe! Vem correr com a gente! Te mexe! Alô, galera do Bom Dia Pará, te mexe! Vem treinar com a gente! Alô, galera do Bom Dia Pará, te mexe! Alô, Abdo Luiz, eu estou aqui me mexendo aqui, estou pedalando aqui na ciclovia da Almirante Barroso aí. Vamos lá, se mexer aí, vamos pedalar também, quem pedala se mexe. É esse aí, o nosso colega Miguel Lacorte. Nosso querido Miguel, se possível, deixa o Miguel na tela aqui. A gente queria chamar a atenção da CEMOB, do Detran, de todo mundo, para que se vê esse moço sem capacete pedalando pela cidade, para multá-lo no Código de Defesa da cidade, tá? Olhem bem o rosto do nosso querido Oligator, né? Que está sempre com a gente aqui pela manhã. Mandem os seus vídeos. O número na tela, por gentileza. Vamos reforçar o WhatsApp, então. Vamos esse lá. Aí, é o 999430002. Você pode participar. E também pelas redes sociais. Só não esquece de marcar a hashtag você no BDP na próxima sexta. O seu vídeo aqui no Bom Dia. Ou então vai na rede social do Márcio e manda um monte de te mexe lá no privado, aí ele traz pra gente aqui, a gente dá o nosso jeito, mas manda, filma no horizontal direitinho, o esporte que você pratica, para você se ver aqui e incentivar outras pessoas também. Maravilha, e logo mais você volta, Abner, comentando um pouco mais do futebol? Volto sim, Márcio, ainda para falar dessa grande decisão do Campeonato Paraense, que hoje vamos conhecer se o Paysandu, se o Clube do Remo vai para o bicampeonato, ou se o Águia, pela primeira vez, leva esse título para Marabá. É isso, Abner. Valeu. Até daqui a pouquinho, então. Valeu. Vamos ao segundo tempo do esporte. Chega junto, Abner. Vamos nessa, Márcio. Destaque para a decisão do Parazão hoje entre Remo e Águia no Bainão. E tá aí a taça de campeão. Vamos ver, então? Para o campeão hoje à noite no Bainão. Aí ela. Aí, ó. A Federação Paraense de Futebol divulgou. Na realidade, nós captamos essa imagem
das redes sociais do diretor jurídico da federação. Ele postou aí, disse, ele botou, quem será que leva? Aí botou aí a taça de campeão. Troféu Estrela do Norte, né? Estrela do Norte, exatamente. Maravilha. Então, vamos conhecer quem será a Estrela do Norte na noite de hoje no Baianão, 20 horas. E o que esperar do Remo para hoje, Abner? Pois é, boa pergunta. O Remo sabe que tem um novo treinador que chega o Catalá hoje à tarde, já chega a Belém hoje à tarde com todo o seu staff, vai acompanhar a partida, é normal quando se troca de treinador que os meninos corram um pouquinho mais para mostrar para o novo professor, mas o foco tem que ser realmente no Campeonato Paraense. O campeonato que o Remo fez de uma forma brilhante, pontuou bem, e muitos imaginavam que ia levar com os pés nas costas, mas veio um mau momento, veio a derrota para o Águia de Marabá na primeira partida lá em Marabá, e o Remo agora vai ter que correr, eu não gosto dessa expressão correr atrás, vai ter que correr na frente, porque tem que fazer dois gols de diferença dentro de casa. Vai jogar em casa, vai ter o apoio do seu torcedor, mas vai enfrentar um time muito regular e que vive um bom momento na Série D, onde é líder da sua chave, e chegou com mérito, inclusive desclassificando o Paysandu para uma final contra o Clube do Remo. É capital contra o interior. Exatamente. E o Águia vem, obviamente, motivado porque é um título inédito. Seria um título inédito para o Águia, né? Eu sempre brinquei com o Águia respeitosamente. A gente gosta muito de Marabá e sempre incentiva muito o futebol do interior do estado, porque já é difícil fazer na capital, tu imaginas, no interior do estado, apesar de que você citou que o povo diz, Marabá é interior, Marabá é grande e tal, mas não é uma forma pejorativa, não é que fugiu da capital, interior. A gente chama de interior. Mas eu sempre brinquei com o Águia dizendo que era o time do quase, né? O Águia quase foi passou de fase na Copa do Brasil contra o Fluminense uma vez lá no Maracanã. Quase chegou à Série B, né? O Águia quase chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. O Águia quase já foi campeão paraense também, já esteve envolvido em decisões. Quem sabe se os deuses do futebol não escolheram o ano com esse jovem treinador e muito competente, o Mataus, que eu já elegi, pedi licença ao público, como o melhor técnico do futebol paraense até aqui na temporada, nesse Campeonato Paraense. E podemos falar até da temporada, caso o Águia venha a ascender da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, hoje à noite, 20 horas, nós vamos conhecer, não às 20, né? Mas lá pelas 22, se for para as penalidades máximas. Vai esticar um pouquinho mais, que também há essa possibilidade, caso o Remo devolva a derrota que teve por um gol de diferença. Só sei que é momento da gente lembrar do Galvão Bueno quando diz, haja coração. Haja coração. E o novo técnico azulino, como você falou, vai estar observando já o Remo, né? Exatamente. O Catalá é um jovem técnico, como nós dissemos na primeira entrada, um estudioso do futebol, tem 41 anos, agora me deu a dúvida se 41 ou 44. 41 anos. Ele, como treinador profissional de futebol, rodou muito pouco, tem 41 anos, né? Uma carreira curta, mas com um resultado expressivo. Eu acho que isso pesou muito, né? Para a escolha dele, junto à diretoria do Clube do Remo, que foi o título da Série C do ano passado. Sim. Então ele está na mesma divisão que ele disputou no ano passado, conhece essa competição, enfrentou o Remo ano passado também, como o próprio rival do Remo, o Paysandu, na própria Série C, estava no mercado, recém saiu do Mirassol e agora, em verde e amarelo e verde, vai vestir o azul marinho e pela primeira vez na carreira, porque a carreira dele toda foi marcada por equipes que jogam praticamente para o concreto da arquibancada. São Bernardo, o próprio Mirassol, com todo o respeito. O Red Bull Bragantino, onde ele foi auxiliar técnico, agora ele vai jogar para uma massa que vai no alambrado dizer o seguinte, professor, te vira, ou melhor, te mexe. Te mexe. Eu gosto do Abner, que o Abner é meu estilo dos antigos, do tempo do alambrado, né? Não tem mais alambrado. Por sinal, o alambrado no futebol paraense, nós conseguimos evoluir do alambrado de grade. Aquele acrílico, né? Não, para o vidro. O vidro, né? Para o vidro temperado. Temperado. Então, o futebol paraense tem 2 estádios particulares de Remo e Paysandu, com vidro temperado, mas não tem um centro de treinamento de verdade para poder investir na sua base e não ter times importados toda a temporada. E Abner, o Paysandu vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Volta Redonda pela Série C, né? Primeiro que numa sexta-feira para o Rio de Janeiro já é muito convidativo. Só que o Papão não vai para passear. O Papão vai para confirmar,
vamos dizer assim, um momento que a página parece que está virando, porque voltou a ganhar, tem 6 pontos na competição, conseguiu aí a vaga na Copa do Brasil, não foi festejado pelo torcedor que está em protesto, a gente entende, e todo protesto pacífico precisa ser respeitado, né? Vivemos numa democracia, o que não pode ocorrer é você barrar faixas e tudo mais de protesto, quando ali na faixa não está dizendo para matar ninguém e nem sumir com ninguém, pelo contrário. Acredito que a torcida do Paysandu precisa repensar nisso, ela é o maior patrimônio do clube, e quando ela pensa que está fazendo mal para uma diretoria que ela não concorda, não vai mudar. O presidente não vai pedir para sair, os diretores também não vão sumir do dia para a noite, tem a instituição a ser apoiada, né? E ele é o maior patrimônio, o torcedor é o maior patrimônio. Então vai ao Rio de Janeiro, pega o Volta Redonda, lá no estádio do Voltaço, e olha, te contar um negócio, Márcio, o Paysandu precisa dessa forra para o torcedor e dizer na Série C do campeonato o seguinte: ei, estamos aqui, estamos vivos, estamos na disputa. Nós passamos uma reportagem e uma fala do Filemon, que foi entrevistado na entrevista coletiva realizada pelo Paysandu, onde ele disse: a primeira coisa é não cair. E ao mesmo tempo ele diz: a Série C não é lugar do Paysandu. Fica meio contraditório, mas eu quis entender. Ou melhor, eu consegui entender. Ele disse: olha, não me joguem muita responsabilidade, mas a gente precisa conseguir alguma coisa. Foi mais ou menos isso. Muito bem, Abner. Obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço e Valeu. Prometo uma coisa. Na segunda-feira a gente vai contar quem ganhou o Parazão. Isso aí com certeza. Valeu, Abner. Obrigado.